Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos dar ênfase à vitória, à goleada que o Vasco aplicou frente à equipe do Joinville. Vamos falar bastante aqui sobre a coletiva hoje do Carlos Brasil, uma coletiva que me deixou muito preocupado. O Carlos Brasil parece que está satisfeito com os jogadores que estão sendo aí contratados. Hoje foi um dia de apresentação no Vasco da Gama. A gente vai falar aqui também sobre a chegada de reforços e um assunto hoje que caiu como bomba no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pessoas aí que a gente conhece muito bem aí na política do Vasco da Gama, envolvidos aí em escândalos. Então a gente vai falar muito sobre essa situação. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike, por favor ativem o sininho e vamos lá para as notícias do Vasco. Meus amigos, hoje o Sub-20 do Vasco da Gama venceu aí com facilidade a equipe do Joinville. Aplicamos uma goleada por 4-0. O Vasco da Gama não passou susto e se classificou para a terceira fase. O próximo adversário do Vasco a gente vai conhecer daqui a pouco, no jogo que vai acontecer às 18 horas entre SCA Brasil e Osasco, né? A partida aí da terceira fase vai acontecer no próximo sábado. Os gols do Vasco da Gama foram marcados aí por Andrei, Figueiredo, Julião e o Pimentel, que no final do jogo aí emocionou. Ele que deu uma entrevista aí, lembrando, recordando a mãe dele que faleceu no ano passado. Bom, meus amigos, com relação ao futebol profissional, o Yuri Lara hoje ele foi constatado com Covid, ele está afastado e só retorna na segunda-feira. Ele deve retornar juntamente com John Sanches, que é outro jogador que contraiu Covid-19. Com relação aqui à declaração do Carlos Brasil. O Carlos Brasil disse que o Vasco da Gama precisa apenas aí de 2 zagueiros e um atacante. Vamos abrir aspas aqui para o Carlos Brasil. Queremos zagueiro, pelo menos 2. Talvez um fique para depois. E a gente use um pouco dos meninos. O Zé Ricardo já falou para vocês que pretende usar o Ulisses, mas eu vejo como carência 2 zagueiros e um atacante. O Carlos Brasil também falou sobre a situação do Bruno Gomes, que não quer ficar no Vasco da Gama. Vai com Deus, Bruno Gomes. O Vasco não é lugar para jogador frouxo igual você é. E sobre a situação aí da carência de 2 zagueiros e um atacante, a gente vê aí que o Vasco precisa muito mais do que apenas 3 reforços aí para a sequência do ano. Bom, meus amigos, hoje foi dia de apresentação no Vasco da Gama. O Isaac foi apresentado, assim como o Everton, né? O Everton, jogador de 22 anos, vai disputar a lateral direita aí com o Léo Matos. E eu pergunto para vocês,
qual jogador vocês preferem? O Léo Matos ou o recém-contratado o Everton? E também chega aí no Vasco da Gama o jogador Isaac, que foi apresentado hoje. Isaac veio por empréstimo junto ao Grêmio, jogador de 24 anos, teve aí várias oportunidades na carreira, não é tão garoto assim, não deu muito certo no Fortaleza, nem no América Mineiro, e o Grêmio mandou esse jogador aqui para o Vasco da Gama. Vocês têm esperança que o Isaac vai vingar com a camisa do Vasco? Deixa aí nos comentários. Bom, meus amigos, o Vasco da Gama hoje anunciou que tem interesse no ex-atacante do Botafogo. Olha só, atacante do Botafogo, Pedro Raul. Eu nem lembrava mais desse jogador. Esse jogador joga aí no Kashima Reysol. É um atacante, o Vasco atrás aí de um camisa 9, e esse jogador não está nos planos do Kashima Reysol. A boa notícia é que o atacante quer vir jogar aqui no Brasil, ou má notícia para alguns torcedores do Vasco, e ele pode pintar aqui no Vasco da Gama. Hoje o Vasco da Gama concluiu aí a negociação envolvendo meio-campo Bruno Nazário, e o Matheus Barbosa chega também no Vasco da Gama com um contrato de 2 anos, certo? O Vasco vai ter aí 70% dos direitos federativos do Matheus Barbosa, o Avaí vai ficar com 20% e 10% aí é do atleta. E meus amigos, olha, mais tarde a gente vai falar sobre a situação lá na SAF do Cruzeiro, porque é o seguinte, meus amigos, o Ronaldo já tomou o primeiro prejuízo aí. O Ronaldo está sendo cobrado aí R$ 1.200.000 por uma dívida trabalhista aí, calote, mal começou a SAF. E o Ronaldo está ameaçando aí a deixar a SAF aí do Cruzeiro aí, tem uma cláusula contratual aí de desistência de 4 meses. 4 meses ele pode desistir aí do negócio. Bem, agora o assunto que esquentou aí, que foi publicado aí na Isto É, na Veja, em várias revistas aí, foi a situação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em novembro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça abriu um inquérito sobre 8 magistrados do Tribunal de Justiça por conta de vendas de sentenças. Desembargadores, né, foram 7 e uma juíza aí. E eles foram postos aí numa delação premiada, a qual foi dada aí pelo Sérgio Cabral num escândalo aí dos transportes públicos daqui do Rio de Janeiro, o qual quem era na época secretário era o seu Osório, que hoje é vice-presidente geral do Vasco da Gama. E hoje o Conselho Nacional de Justiça determinou que os gabinetes desses 8 magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que sofram uma inspeção pesada. Inclusive, os magistrados terão aí o sigilo bancário e telefônico quebrados, certo? E nessa situação da delação premiada aí, o Sérgio Cabral citou novamente 2 pessoas ligadas aí ao Vasco da Gama. Uma pessoa ligada, eu já disse aqui, é o Osório. A gente dá o benefício da dúvida, por enquanto ele é apenas acusado,
né? Não tem nada comprovado contra ele, mas ele teria recebido aí uma propina de 3,5 milhões de reais, segundo esta matéria, e o ministro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, pasme os senhores, mais uma vez envolvido o senhor Humberto Martins, aquele que foi responsável aí por distribuir no último dia aquela ação lá da enquete do dia 14. Então, meus amigos, muitas coincidências por aí, várias pessoas aí conhecidas sendo citadas, né? Um assunto muito delicado que a gente vai acompanhar aí. A Corregedoria, né? O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público. Vai acabar em pizza? Não sei. Só sei que o pente fino está sendo passado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive aí, seu Camilo Rulieri, por favor, eu sei que o senhor não tem nada a ver com essa situação, mas você está sentado aí no processo de incidência de suspeição do doutor Paulo Roberto. Favor agilizar. Muito obrigado aí pela atenção. O Vasco sendo vítima aí de um sequestro da justiça, infelizmente, e pagando um preço muito caro. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!